Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés. Mais um episódio espetacular para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha saúde. Informação é o diamante da prevenção. O Pod Doutor é feito para você que não é da área de saúde, mas quer, precisa, gosta de aprender sobre isso para se cuidar e para cuidar das pessoas que você ama. É claro que você que é da área de saúde também é muito bem-vindo aqui. Então, já se inscreve aí no canal no YouTube, já se inscreve no Spotify, acompanha a gente em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando esse trabalho bonito a você. Nosso maior propósito é levar informação checada, informação boa em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações ruins muitas vezes. Nosso propósito é ao contrário, é trazer para você informação boa em saúde. Como é que nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais, as maiores autoridades em cada uma das áreas que nós nos propomos a debater. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. José Davi Kendelman, ginecologista obstetra, mastologista, atende seu consultório em São Paulo e atende seu consultório também dentro do Hospital Albert Einstein, em Alphaville. Uma honra tê-lo aqui. Davi, posso chamar de Davi? Deve chamar de Davi. Muito obrigado por aceitar o desafio de vir aqui dividir conhecimento com quem precisa, com quem quer, com quem gosta. Obrigado, Davi. Sidney, Moisés, eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui. Vamos tentar trazer o máximo de informação possível para o nosso público. Seja bem-vindo novamente, doutor Davi, como bem apresentado pelo doutor Sidney, médico ginecologista e especialista em mastologia e em câncer de mama. Hoje é a nossa conversa aqui com o doutor Davi. Quais são os principais mecanismos de prevenção para o câncer de mama atualmente, doutor Davi? Bom, basicamente a prevenção do câncer de mama ela é laboratorial, né? Quando a gente fala de prevenção... Exame de toque já existe ainda? Vamos chegar lá, acho que a gente Ok. pode falar alguma coisa disso, mas basicamente prevenção é diagnóstico precoce. Isso daí é o que a gente tem que entender que... Exatamente, isso é importante a gente ir tendo essa definição. Diagnóstico Né? precoce. Prevenção é diagnóstico precoce. É óbvio que quando você fala em prevenção, você tem que entender custo e benefício da prevenção. Quais os exames de custo-benefício mais fáceis de fazer, mais disponíveis em todos os lugares. Em relação à autopalpação, que é o que você acabou de me perguntar, a autopalpação depende da sensibilidade da pessoa que está palpando, você está entendendo? Então, na realidade, uma pessoa leiga só consegue, a não ser que ela seja extremamente observadora, ela só consegue palpar uma lesão quando ela está mais ou menos com 2 centímetros, tá certo? Quando o limite de sensibilidade, e até o médico, quando examina a mama, dependendo do tamanho da mama, dependendo se a mama é muito densa, né? Também o médico não tem sensibilidade para palpar, vai lá para 1 centímetro, 0,8, alguma coisa assim. Mas os exames de imagem conseguem diagnosticar os tumores de mama. Estamos falando de o limite de sensibilidade hoje em dia é uns 4 milímetros, 5 milímetros para todos os exames, 4 milímetros, às vezes, num lugar de alto nível, até 3 milímetros ele consegue fazer um... Então, 3 milímetros, gente. Milímetros. Um terço de menos que um terço de 1 centímetro. Então, 3 milímetros já é possível. Já então, é possível, Davi, dependendo da qualidade do examinador e da qualidade do equipamento, você consegue fazer um diagnóstico super precoce do câncer de mama. Na realidade. Em termos de custo-benefício, né? Antes de chegar no custo-benefício, doutor Davi, então na questão de milímetros, e aí quando a autopalpação numa pessoa leiga, fazer autopalpação a mulher, tiver 2 centímetros já é problema. Essa aí são 2 centímetros. Então, já aumentou muito. Não é problema, mas já estamos falando de um tumor em estágio mais avançado. Ok. A autopalpação, ela basicamente é boa para quem não tem acesso a exames de laboratório. Teve uma campanha no passado, uma campanha muito forte do governo federal falando de autopalpação. Mas é isso já há alguns anos atrás, agora a tecnologia superou isso daí e muito bem falado pelo... Então, se você está numa região que você não tem acesso a exames de laboratório, se palpar é fundamental, porque você pode diagnosticar uma lesão que você... Existem alguns tumores
o carcinoma lobular, por exemplo, que ele tem imagem pobre, ele é pouco fotogênico. Então, com uma certa frequência, as pacientes conseguem palpar antes, às vezes até do diagnóstico de imagem, conseguir enxergar. Isso é mais ou menos 2% dos casos. Mas esse é um câncer menos frequente. Não é tão menos frequente assim, não, né? Não é tão menos frequente assim, não. Então a gente não precisa invalidar Temos 20, 30% dos casos, tá certo? Eu acho que a grande questão, Moisés, é assim, você ia falar de não invalidar totalmente a palpação. Exato. Sim, acho que a gente não pode desprezar totalmente, né, Davi? Mas é claro que, como o Davi falou aqui muito brilhantemente, a questão em mama, né, não é prevenção, porque o maior fator de risco é a idade, por exemplo, né? Um deles. Então, não tem como a gente prevenir envelhecer, né? Que é um privilégio, né? Então, a questão é detectar precocemente para que tenha um desfecho ruim, um desfecho bom essa história que nós vamos falando aqui com o Dr. Davi. Uma paciente jovem, ela está fora do protocolo. Ela está fora do protocolo de fazer mamografia. Uma mulher de 30 anos de idade, o protocolo de fazer mamografia é 40 anos de idade em diante. Então, ela está fora do protocolo. Então, às vezes, ela palpa. Então, se palpar, autopalpação, na realidade, é autoconhecimento. Você tem que conhecer o seu corpo. Então, você tem que prestar atenção nos sintomas e nos sinais. Você está entendendo? Da mesma maneira que você palpa uma mama e você olha uma verruga preta aí no meio da cara, que ela não estava antes, você tem que ir no médico. Você tem que se conhecer. E a autopalpação é uma forma de autoconhecimento. Mas, óbvio, que é um leigo fazendo um exame em si próprio. E pode confundir com... Pode confundir com outra coisa, pode não enxergar a lesão porque está longe dos olhos dele. Então, a autopalpação não é uma forma de você... é bom para os lugares para as pessoas que não têm acesso a exames. Mas sempre você vai diagnosticar o tumor um pouco mais para frente do que você poderia diagnosticar fazendo um exame de laboratório. Perfeito. Tá certo? Então, voltando na mamografia, que é o principal exame de diagnóstico... Mamografia é o único exame, incrível, né? Mas apesar de ser raio-x, apesar de espremer mama, apesar de a turma reclama muito... Isso é aquele trambolho, né? A turma reclama muito disso, dói né? Um pouquinho. Mamografia é o único exame que, provado cientificamente, diminui a mortalidade no câncer de mama. O único. E ela consegue sozinha, diagnosticar 90% dos tumores. Por quê? Porque ela enxerga nódulos e ela enxerga microcalcificações, que nenhum dos outros dois exames disponíveis, ultrassom e ressonância, enxergam. Ultrassom e a ressonância não enxergam microcalcificações de forma adequada. Isso é interessante falar, porque eu que não sou da área, acredito que você aí também, imagina que ultrassonografia, ressonância magnética vai ser um exame muito mais complexo. Para o caso de mama, não. É o raio-x. A mamografia, 90% dos tumores. Ultrassom, mamografia isoladamente, diagnostica 90% dos tumores. Ultrassom isoladamente diagnostica 50%. Eu estou falando números próximos. 50% dos tumores, porque ele basicamente só enxerga nódulo, certo? E, eventualmente, as máquinas mais modernas de ultrassom até conseguem enxergar algumas microcalcificações. Mas não é do mesmo jeito como a mamografia. E a mamografia também tem um custo inferior do que o... A ressonância, isoladamente, diagnostica 70% dos tumores. Onde que ela peca? Ela diagnostica nódulos muito bem, áreas de realce muito bem, mas ela peca porque ela não enxerga a microcalcificação de forma adequada. Agora vamos juntar. Aí vem a história do custo-benefício. Mamografia e ultrassom juntos diagnosticam 95% dos tumores. Se você colocar a ressonância, os três, 98%. Em 2% dos casos, ou o tumor está menor do que o limite de detecção, tumor de 1 milímetro, 2 milímetros, ou então o tumor é pouco fotogênico, como o carcinoma lobular,
que ele de vez em quando não aparece em exame nenhum, só aparece na palpação. Então, de uma outra maneira falada, o carcinoma lobular é um câncer perigoso porque não sai exames de imagem, então tem que ir no médico fazer palpação. Ou o paciente mesmo palpa, é um exame mais perigoso. Ele corresponde a mais ou menos uns 20 a 30% dos tumores. É um tipo de tumor, Sim, um tipo de histológico, né? Então, neste caso, ele é diferenciado, é diferente dos outros, porque o método diagnóstico acaba sendo diferente. Então, mas todos, né, doutor? A cada 10 mulheres, quantas dessas acaba tendo esse tipo de tumor? Não, é mais ou menos uns 20%. 20%. Cada 10, 2. Ok. Mamografia e ultrassom juntos, 95% dos tumores. E são exames fáceis de fazer, baratos, todo mundo pode fazer, todo mundo tem acesso. Por isso que mamografia e ultrassom é o pacote básico de prevenção. A ressonância magnética, que todo mundo acha que vai resolver a vida com a ressonância, não é verdade? E todo mundo quer fazer de qualquer jeito, né? Então, a ressonância magnética, ele não é um exame bom para rastrear. Vamos fazer uma diferenciação entre rastrear e estadiar, certo? Rastreamento é aquele exame que você está fazendo todo ano para ver se você tem alguma coisa. Estou rastreando, certo? Estadiar é aquele exame que você faz quando você já sabe que você está com câncer e você está vendo a extensão do câncer, tá certo? Então a ressonância é um exame basicamente de estadiamento. Ficou claro isso, mas Perfeito. Não é um exame de rastreamento, porque custa caro, o paciente tem que entrar naquela máquina que ele fica de mama, ele tem que ficar de barriga para baixo, com a mama dentro de 2 copinhos, é sufocante, tem gente que tem claustrofobia, tem contraste, então não é um exame, não é que nem fazer uma mamografia em ultrassom, que em 20 minutos está tudo feito, meia hora está tudo feito. Então, na realidade, a ressonância é mais um exame de rastreamento, mas é óbvio, de estadiamento, mas é óbvio que ela pode ser usada no rastreamento em determinadas situações. Quando a mama é muito densa, você usa a ressonância para rastrear. Nas pacientes que têm mutação genética, que nós vamos falar mais para frente um pouquinho, a ressonância ela faz parte do pacote de rastreamento da paciente mutada, da paciente com mutação genética, e ela faz parte obrigatória do estadiamento. Então, todo paciente que está com câncer de mama diagnosticado, o próximo exame é ressonância, para você entender a extensão local da doença. Perfeito. Comentou sobre mutação genética. E quais casos que tem mutação genética? Então, a mutação genética, ela não é comum. Todo mundo acha que todo mundo é mutado, não é comum. Vou falar um pouquinho de genética. É assim. Vamos dividir um pouquinho. Eu estou falando bem em termos leigos isso. Perfeito. Essa é a nossa intenção para entregar para você. Porque eu entendo que quem está enxergando a gente está entendendo em termos bem leigos. Temos vários colegas médicos ouvindo também, mas a maioria não é médica. Vamos dividir um pouquinho em predisposição e vamos dividir em mutação. Então, mutação é um gene defeituoso. O indivíduo tem um gene defeituoso. E esse gene defeituoso, vamos dizer um BRCA1, BRCA2, alguns genes que a gente conhecidos que dão câncer de mama, se o paciente tem um gene mutado, a chance de ele ter um câncer de mama no decorrer da vida é alguma coisa ao redor de 65%, 65% e câncer de ovário também. Altíssima, portanto. Que é a mesma, que aliás que nos preocupa mais, porque o ovário mata. A mama é uma doença muito mais fácil de resolver. O ovário não, o ovário é mortal. Então, na realidade, isso é o paciente mutado. O corresponde é baixo a população de pacientes mutados. É alguma coisa ao redor de 10%, 15% explodindo, tá certo? Mas, tirando a mutação, vamos falar de predisposição. Aí você tem aquela família que tem um monte de casos de câncer de mama, né? Mas ninguém está mutado. Você fala, pô, então como é que tem tanto caso de câncer de mama e não tem mutação? Então, aí é a nossa própria ignorância, né? É a nossa própria ignorância. A gente ainda não conhece o genoma humano na sua totalidade. E mais importante de tudo, a gente não conhece
as pequenas variações que, atuando em conjunto, criam uma grande variação. Então, aquela história, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Um indivíduo forte te mata, te dá uma surra e te mata. O gene defeituoso. Mas um monte de crianças te dando uma surra ao mesmo tempo, elas podem te matar também. Você está entendendo? Então, na realidade, é isso. Quer dizer, pequenas variações genéticas que, atuando em conjunto, e isso a gente não conhece. Cada vez avança mais, mas ainda não se conhece exatamente o elas mecanismo. podem dar um câncer de mama. Isso explica porque tem um monte de casos de câncer de mama numa mesma família e não tem ninguém mutado lá. Você está entendendo? Então, na realidade, são essas alterações genéticas que... Existe um banco de dados mundial que todo dia, quando você faz um exame genético, ele é alimentado com informações. Esse banco, quando você faz um exame genético, existe a possibilidade de você detectar uma mutação, mas também existe a possibilidade de você detectar uma variante que a gente ainda não conhece, por isso a gente chama de variante de significado incerto, tá certo? Que a gente sabe que ela não, a gente não acha, ela não dá câncer de mama, que a gente saiba no momento, mas ela é uma variação. Então você pega e manda essa variação para esse banco de dados. O que acontece? O mundo inteiro fica pedindo esse exame, o mundo inteiro. E na medida em que essa variação começar a aparecer em casos de câncer de mama mais frequentemente no mundo todo, ela passa a valer como uma mutação. Então quem tem uma variação de significado incerto, a gente fica de olho nela, mas ela pode explicar por que naquela família tem vários tipos de casos de câncer de mama. Então, hoje a mutação genética é um exame que se faz de maneira muito simples, é um painel genético, câncer de mama, ovário, você colhe o sangue ou um swab da bochecha, como você vê nos filmes, né? Faz o exame do DNA e você diagnostica se o paciente tem uma mutação ou não. Se ele tiver uma mutação, a chance dele ter um câncer de mama é grande no decorrer da vida, a chance dele ter um câncer de ovário é grande e você vai tomar medidas para que ele faça ou um rastreamento direcionado forte ou você até vai tomar medidas cirúrgicas, né? Ovário principalmente. Daí de retirada desses órgãos. A retirada do ovário na paciente numa determinada idade, você retira. Semana passada mesmo, eu operei uma paciente nesse sentido. Igual daquela atriz famosa, né? Que é Angelina Jolie. Angelina Jolie, que tirou porque ela tinha essa mutação e acabou. Na realidade é isso. Semana passada eu operei uma paciente que tem exatamente essa situação. Ela era mutada, mas ela não tinha filhos. Tá certo? Ela tinha lá 40 anos de idade e ela resolveu fazer fazer uma barriga de aluguel porque ela não podia ter filhos. Então fez uma barriga de aluguel, engraçado, na Ucrânia, cara. E foi lá, eles fazem isso, trouxe a criança para o Brasil, filhinha dela. Mas alguns anos depois, quando ela fez 40 anos de idade, eu acho, ela teve um câncer de mama. Aí eu operei câncer de mama dela, e depois disso ela programou para alguns meses depois para tirar os ovários, porque a chance de ter um câncer de ovário, nós tivemos semana passada os ovários dela. O painel genético, quando ele começou a ser feito no Brasil, ele custava muito dinheiro. Isso muito dinheiro. Hoje em dia custa R$1.800, R$1.700, R$1.800, alguma coisa assim, e divide lá em 10 vezes no cartão. Então, um exame importante que vale a pena. Todo paciente com câncer de mama, né? Eu peço painel genético. Claro, e quem tem história familiar também. Porque, veja bem, o painel genético pode mudar a sua conduta cirúrgica. Você está entendendo? Sim. É uma coisa importante a gente falar sobre essa Angelina Jolie aí, sim, vamos lá. Que virou até um sinônimo, né? Sim. Vou fazer a cirurgia da Angelina Jolie, tirar as 2 glândulas mamárias, botar 2 próteses de silicone, tirar o ovário, tal, não sei o que lá.
Muito bem, a gente tem que entender que tirar as duas mamas não é uma cirurgia eliminadora de risco. Eliminadora. É uma cirurgia redutora de risco. E isso é importante. Então não fica zero risco. Fica zero Diminui risco. bastante, mas não é zero. Exatamente. Você... Por quê, professor? Simples. Você sendo o mais oncológico possível na cirurgia, você é obrigado a deixar uma camada de 0,5 centímetro de gordura perto da pele, porque senão ela não segura a prótese, você está entendendo? E se você tirar demais aquela gordura, aquela pele não tem sustentação vascular e ela necrosa. E o paciente perde a pele, você está entendendo? Então a cirurgia tem que ser oncologicamente perfeita, quer dizer, tem um lugar que você tem que ter um plano de clivagem que a gente usa, mas a gente sabe que, mesmo oncologicamente perfeita, de 5 a 7% de glândula mamária sobra. Então sobra Aí o câncer pode aparecer nessas 5, 7%. 5, 7%. Então você está diminuindo o risco em 93, 94%, 95%, mas você não está diminuindo em 100%. Nesse sentido, por isso que, nesse sentido, os bons cirurgiões mastologistas do mundo inteiro sempre preconizam para o paciente, sempre sugerem para o paciente uma cirurgia parcial seguida de radioterapia. Da mama sadia. Da mama, não, da mama doente. Da mama em vez doente. de tirar a mama inteira, você tirar um quadrante, um setor ou tumor e irradiar o resto. Não, mas espera um pouquinho. Só de quem já tinha o tumor. Estou falando do câncer. Tá. Eu estou falando da cirurgia Angelina Jolie. Quer dizer, quando o paciente está com câncer, aí ele chega para você e fala assim, eu quero tirar as duas mamas. Não é? Já que eu estou com câncer, eu não quero mais ter esse estresse na minha vida. Eu não quero ter esse problema, tira 100%. Sim, essa já não é, não é só do painel genético alterado. Essa já tem um tumor, já tem câncer. Aqui tem o painel genético alterado, você vai sugerir para ela que ela faça um acompanhamento forte. Você não vai botar ela na mesa para tirar a mama, tá entendendo? Mas você vai botar ela na mesa para tirar o ovário de novo, porque câncer de mama é muito mais agressivo, muito mais fácil de tratar, e câncer de ovário é muito agressivo. Então, na paciente com mutada, o certo é 40 anos de idade, prole constituída, já teve os filhos que queria ter, tira a trompa e ovário. Ou doa ovário também, congela. Tira a trompa e ovário, exatamente. Já a mama, não. A mama a gente não fica tirando mama, não. Exatamente por causa disso. Porque não é uma cirurgia eliminadora. No ovário é. Mas e se a paciente se manifestar querendo? Aí a paciente, faz parte da possível ela conduta. tem o direito de solicitar. Só para o pessoal entender. Mas se ela chegar e falar assim, eu quero tirar, já que eu tô com câncer de mama, eu quero tirar as duas. Não, aqui não tem, eu digo. Só tem o painel genético mutado. Se ela quiser tirar. Aí é cirurgia da Angelina Jolie. É um direito que ela tem, sim, mas ela vai ter que entender muito claramente que vai ter um risco. Que ela está eliminando o risco, que ela está diminuindo o risco, que ela não está eliminando o risco. E se aparecer nesses 5, 7% que sobrou, então, ela vai tirar o restante ou só a radioterapia? Vai tirar o restante. Aí não vai necrosar a pele? Vai. Aí, meu amigo... Aí não tem... Aí a vida é mais importante do que a estética. Exatamente. Não é verdade? Não é muito comum, mas deve... Exatamente. Você já pegou algum caso desse? Vários. Tirou 95% da mama, sobrou 5%? Com os cabelos brancos que eu tenho, eu já vi de tudo na vida. Vários. Às vezes 30 anos depois. Entendeu? O paciente tem lá um tumor da areola do mamilo que sobrou. O senhor estava falando, seguindo o raciocínio lá do que a colega... Então, vamos dizer a paciente que está com câncer de mama e ela quer tirar as duas mamas. O que você vai propor para ela não é isso. O que eu proponho é diferente da cabeça do que o paciente quer, você está entendendo? Mas eu tenho que propor o certo. Então, o que eu vou propor para a paciente é uma cirurgia parcial seguida de radioterapia. Tem trabalhos mostrando, de novo, isso não é da minha cabeça. É tudo medicina baseada em evidências. Tem trabalhos mostrando que cirurgia parcial mais radioterapia
tem melhores resultados de sobrevida do que mastectomia sem radioterapia. Por quê? Porque a radioterapia ela é muito mais ampla do que a cirurgia, tá certo? Ela irradia toda a mama, todo o campo da mama, ela é muito mais ampla. Então, na realidade, sempre o melhor tratamento é retirar, se o tamanho do tumor permitir, é a retirada de um quadrante ou de um setor, seguida de radioterapia. Essa é a melhor proposta para a maioria dos pacientes. Mas se o tumor é muito grande, você é obrigado a fazer uma cirurgia mais radical e, de repente, se você tirar a mama toda, você não vai fazer radioterapia. Às vezes, assim mesmo, você faz radioterapia porque a axila está comprometida. Então, você é obrigado a fazer radioterapia também, mesmo tirando a mama toda. Tem ligação axila direto com o mamilo? Não, com o mamilo não, com a mama, né? Com a mama. Com a mama. Tem, mas a vascularização da areola do mamilo vai direto para a axila. A axila é vamos dizer, basicamente o lugar mais frequente de onde o tumor de mama se espalha, né? Primeiro lugar que ele vai é, em geral, para a axila. Aí quando é no caso de metástase, espalhar o câncer, sai da mama metástase e vai local, né? Local em linfonodos que são os gânglios axilares que o povo chama de íngua, né? Quando está aumentado de volume. São os gânglios. Já ouvi falar, doutor Sidney, já vi na internet. Sim, já viu na internet, lá vem pergunta que uso de antitranspirante para mulheres pode contribuir para câncer de mama? Não tem nenhum trabalho mostrando isso. Ele interfere para fazer a mamografia. A gente manda a paciente não colocar desodorante para fazer a mamografia porque os grânulos aparecem no raio-x. Entendi. Os exames que nós falamos todos agora, a partir de mulheres com 40 anos. Tá, o protocolo internacional, e aí tem uma briguinha, né? O protocolo internacional e a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que a primeira mamografia seja feita aos 40 anos de idade, certo? Ou 10 anos antes do primeiro caso de primeiro grau da sua família. Então, exemplo. Se você tem uma mãe que teve câncer de mama aos 45 anos de idade, a sua primeira mamografia é aos 35, certo? Então, se teve uma irmã, uma mãe, um parente de primeiro grau. Se não, primeira mamografia aos 40 anos de idade. Esse protocolo era nos Estados Unidos, mas você sabe que o governo, não é o governo, os governos, eles não têm uma visão, ele não trata o paciente diretamente, ele não está com você no dia a dia. Não tem o compromisso médico, tem o compromisso médico. É. Então o governo, ele olha para a população como um todo, ele olha para números, você entendeu? Ele olha para a mortalidade. Orçamento. Então os governos sempre fazem pressão para que as sociedades médicas aumentem o início da primeira mamografia. No Brasil, a primeira mamografia para o governo é aos 50 anos de idade. Porque senão o SUS nem consegue atender toda aos 50 anos de idade. Mulheres. Nos Estados Unidos era aos 40, depois de muita briga, eles fizeram um acordo e baixaram para 45. Então hoje nos Estados Unidos é 45, paciente governamental. Mas as sociedades médicas escrevem letras garrafais nos seus sites que a primeira mamografia é aos 40 anos de idade, e esse é o nosso protocolo. A primeira mamografia aos 40 anos de idade ou 10 anos antes do primeiro caso de primeiro grau da sua família. Você comentou porque a pedido do senhor eu chamo de você. Se você me chamar de senhor, eu fico nervoso. É você. Comentou aqui nos bastidores que foi campeão mundial da América Latina da quantidade de exames. Né? Agora eu não sei se não tem ninguém que me bateu. Não, só mamotomia. Mamotomia. Minha tese de doutorado, inclusive, foi em mamotomia. aproveitando então o assunto, né? Peraí, rapidinho, o que é mamotomia? Isso que eu ia falar. Explica desses exames. A gente falou mamotomia é uma biópsia de mama. A gente falou dos exames de imagem, ultrassom, junto com a mamografia que consegue rastrear 95%. É isso mesmo.
com a ressonância que aí vai para a questão do estadiamento. Mas e aí, muito bem, veio lá um nódulo no seu exame, você que está ouvindo, da tua amiga, da tua família, aí Você o tem que médico fazer o recebeu, diagnóstico. vai ter que ir para o diagnóstico. Porque, gente, nós estamos falando aqui de câncer de mama, mas nem todo nódulo é câncer. Aliás, o contrário, a maioria dos nódulos que vai aparecer no ultrassom são Nódulos são os benignos. carocinhos, os Isso, caroços. tudo que é contrário. carocinho, pode ser até um cisto vai aparecer na sua mama. Eu sei que a pessoa que está lá acaba confundindo, né, Davi? Porque eles não são de Com saúde. certeza. Então vem um cisto, são coisas benignas. São patologias benignas que não vão te levar ao óbito. Não são, nenhuma dessas é câncer. Então, agora, muito bem. Aí desconfiou do câncer, veio alguma característica naquela imagem, ou naquela palpação, ou a família toda já teve câncer, ou veio o painel genético alterado, vai ter que então pular mais um degrauzinho e ir então para biópsia. Explica pra gente essa etapa, quais são os tipos de biópsia, que você é craque nisso, já fez muita, desde a lá da mais simples até uma mamotomia. Então, basicamente você pode estudar um nódulo de 3 maneiras, tá certo? Você pode estudar através de uma punção aspirativa, que seria com uma agulha fina, onde você tira basicamente células, tá certo? Você pode estudar através de um exame chamado biópsia de fragmentos. A biópsia de fragmentos tem 2 tipos de exame. A biópsia de fragmentos mecânica, que é chamada de core biopsy aqui no Brasil. Core biopsy é, na realidade, biópsia de fragmentos em inglês, né? Mas aqui pegou o nome core biopsy, que é a biópsia de fragmentos mecânica, que é uma maquininha que dispara uma agulha que tira pequenos fragmentos daquele nódulo. E tem a mamotomia. A mamotomia é a biópsia de fragmentos, só que é a vácuo. Tá certo? Além de cortar o nódulo, ela aspira o tecido para dentro de uma agulha e leva para um recipiente que está fora. Aí leva para o laboratório para saber se é câncer Aí ou não. você pega aquele material e manda para o patologista, e o patologista faz as lâminas e faz o diagnóstico. A punção aspirativa por agulha fina, ela basicamente ela é ruim. Uma agulha fina ela é ruim para material duro, um nódulo sólido. Então a gente... Dá para saber se o nódulo é sólido pela imagem? Dá, tranquilamente. E então a gente não gosta de fazer punção aspirativa por agulha fina em nódulo. A gente prefere não fazer. Quer dizer, a gente não faz. Mas de vez em quando você recebe médico que manda o exame do paciente pedindo uma punção de um nódulo sólido. Punção de nódulo sólido é bom na tireoide, mas não na mama. Na mama os nódulos são mais durinhos um pouco. Então, o linfonodo também. A qualidade do material do nódulo de mama na punção é ruim. Então, na mama é sempre bom fazer ou uma core biopsy, que é mecânica, ou uma mamotomia, que é a vácuo de mama, né? Então, hoje, com uma certa frequência, a gente tem o que a gente chama de resposta radiológica completa. Ou seja, o paciente está lá com nódulo de mama, com câncer de mama já diagnosticado, mas ele é grande. E você não quer tirar a mama dele, você quer tirar uma parte. Então você faz quimioterapia prévia para diminuir o tamanho do nódulo. Em quanto tempo diminui esse tamanho? Normalmente a quimioterapia demora aí umas 6 meses, alguns 5, 6 meses. E depois disso o nódulo diminui e você consegue fazer uma cirurgia menor de radioterapia. O intuito da quimioterapia antes da cirurgia, que tem um nome, chama quimioterapia neoadjuvante, é diminuir o tamanho do nódulo para que permita uma cirurgia conservadora. Isso daí seria o típico da quimioterapia neoadjuvante. Mas a paciente pode chegar e falar, não quero fazer químio, tira o pedaço inteiro sem fazer químio. A paciente depende. Aí tem protocolo, você vai ter que depender do tamanho do tumor, depender do tipo de tumor, aí tem muita coisa, tem estadiamentos que tem grandes discussões. Tem muita discussão, tem muita coisa aí. Não podemos simplificar tanto assim. Mas a paciente, ela participa, isso que é a sua pergunta. Participa da decisão. Participa da decisão. Lógico. Sempre, mas sempre o paciente participa da decisão. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte: tem determinados nódulos que eles desaparecem com a quimioterapia. A quimioterapia
e que você olha de novo a mamografia, o ultrassom, a ressonância, tá lá, não tem mais tumor, só tá lá o clipe, entendeu? Isso se chama resposta imagenológica completa, quer dizer, a imagem não detecta mais o câncer. Aí, o que a gente faz hoje vai lá, localiza aquela área do clipe e tira o setor para garantir que aquilo lá tá zerado mesmo, não tem mais tumor. E aí o patologista pode chegar com a conclusão para a gente de resposta patológica completa, ou seja, não achou mais tumor no microscópio, tá certo? Hoje já tem gente fazendo trabalho científico, tá certo? De, ao invés de operar, fazer uma mamotomia daquela região onde está o clipe para ver se teve resposta patológica completa também, para não operar, tá certo? Ainda não é um protocolo, mas já tem trabalho sendo feito e pode ser que no futuro seja isso, que a gente vá fazer uma boa mamotomia, tirar uma boa quantidade de material para bater o martelo de que a resposta patológica também foi completa. Entendeu isso? Você está entendendo? Depois de uma quimioterapia. Depois de uma quimioterapia. Então, entendeu isso? Aqui é uma coisa que nem você falou agora há pouco, né, Davi? Câncer é sempre grave. Câncer é sempre Câncer grave. É grave. É. Põe isso na sua cabeça. Hoje ainda não é protocolo. A gente vai lá e tira o setor cirurgicamente, dá para o patologista para garantir que está tudo zerado. É bom mesmo. falar só um parênteses, câncer é grave. No caso de mama, tem tendo um diagnóstico precoce, vai correr tudo bem. Isso. Mama é um tumor bastante, como é que eu vou dizer? Mama é um tumor bastante manejável, vamos chamar assim. Diferente do ovário, que tem pouco manejo. O ovário não dá para prevenir, o pâncreas não dá para prevenir. A gente faz oncologia a vida toda, então a gente já conhece tudo isso. Então, tem tumores que não dá para você fazer prevenção, mas mama é um tumor bastante manejável. Mama foi o tumor mais estudado nos últimos 40 anos, certo? Boa parte do que se faz hoje em oncologia clínica veio na garupa dos trabalhos feitos em câncer de mama, tá certo? E mama tem uma quantidade enorme de medicamentos, de quimioterápicos, de imunoterápicos e tal, ou seja, eu sempre falo que mama tem muita briga pela frente. Morrer de câncer de mama é difícil, você está entendendo? É uma doença bastante manejável, ao contrário de outros tumores que você não consegue manejar tão bem. O pós-operatório é tranquilo, é tudo tranquilo. E se for um diagnóstico precoce, você cura a maior parte dos pacientes, você cura o paciente. Entendeu? Tudo bem, ela vai ter que fazer controle para o resto da vida, mas é controle, ela está basicamente curada do tratamento, entendeu? A gente não pode esquecer de uma coisa, que todo ano a Organização Mundial de Saúde ela manda uma estatística do número de casos de câncer no mundo, tá certo? A última estatística que ela fez em 2023, que se refere a demora uns 2 anos para aparecer essa estatística. Ela fechou o ano de 2021 e publicou isso, quer dizer, no ano de 2022 ela faz os estudos estatísticos e publicou no final de 2022 para 2023. O câncer de mama era o segundo tumor da população, o primeiro era pulmão, tá certo? Mas ele era o primeiro tumor da mulher, né? Hoje o câncer de mama é o primeiro tumor da população geral. Primeiro, jogou o pulmão para segundo e a próstata está subindo. Daqui a pouco vai ser mama e próstata e pulmão em terceiro. Você entendeu? Mas hoje câncer de mama é o maior tumor, é o mais frequente da população. Em qualquer centro oncológico, o maior número de casos que estão fazendo o tratamento lá são de mama. Tá certo? Então, diagnosticar precocemente, tratar precocemente,
tá certo? Um tumor que é bastante manejável é fundamental. Você vai diminuir demais a mortalidade na população. Você Isso tá comprova entendendo? aquilo que a gente sempre fala aqui, que informação é o diamante da prevenção, mas nesse caso, informação é o diamante da detecção precoce, o que significa então que precisa ficar atenta, procurar ajuda, fazer seus exames anuais, toda a prevenção, seguir as orientações do médico. Professor Davi, aí continuando nesse raciocínio, falamos aí sobre o diagnóstico, a importância do diagnóstico precoce, falamos aí do tratamento. Aí uma coisa que o pessoal que está ouvindo precisa, talvez tenha bastante curiosidade, operou então o câncer, fez a quimioterapia, aí tem aquela história... Nem sempre. Nem sempre conseguiu... Nem sempre tem que fazer quimioterapia. Nem sempre tem que operar. Mas e o pós-operatório dos cânceres de mama? Quanto tempo que a mulher pode falar, estou curada, estou livre desse tumor? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, aquela história também da hormonioterapia. Isso, então, na realidade, o tratamento do câncer de mama ele tem basicamente 4 etapas, sei lá, meios de tratar qualquer. 4: cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, que na realidade a gente fala hormonioterapia, mas o certo seria anti-hormonioterapia, né? Porque você está bloqueando o hormônio. Qual é o hormônio que bloqueia? Estrógeno. Estrógeno. E a progesterona vai no embrulho. Okay. Cirurgia e radioterapia são tratamentos locais. Quimioterapia e hormonioterapia são tratamentos sistêmicos, tratamentos do corpo inteiro. Tá certo? Quando que você opera um tumor de mama? Normalmente quando ele é menor do que 3 centímetros. Cirurgia que a gente chama de cirurgia upfront. Começa com a cirurgia. Óbvio que isso vai depender do tipo de agressividade do tumor, do tipo do tumor. A radioterapia é a continuação da cirurgia. Tudo aquilo que você não retirou, certo? Você irradia. Então, se sobrou mama... eu gosto de falar do jardim. Imagine que você tem um jardim ruim com uma árvore podre que é o câncer, certo? Você tira a árvore podre e joga veneno no jardim inteiro porque ele é um jardim perigoso. Então isso é a radioterapia. Você irradia o terreno, que é um terreno perigoso. A quimioterapia, ela está restrita aos tumores que efetivamente precisam de quimioterapia. Nem todos precisam. E a hormonioterapia, ela está restrita aos tumores que respondem a medicamentos anti-hormonais. Para você saber isso, você faz um exame chamado imunohistoquímica. A imunohistoquímica é uma continuação do exame anatomopatológico da biópsia, com outros corantes, que vão dizer para você se aquele tumor... Com a mesma amostra? Com a mesma amostra. Divide em 2. Um vai para... Isso, faz as lâminas e cora A, B e C. Ele vai te dizer se aquele tumor responde bem a anti-hormônio ou não, se ele tem... se ele responde bem ao medicamento anti-HER, né? Vai dizer o Ki-67, que no Brasil ele é utilizado, nos Estados Unidos não muito, vai dizer o tempo de duplicação da célula tumoral, a agressividade do tumor. E a imunohistoquímica vai vamos dizer, te ajudar a definir lá em cima se você vai operar primeiro, se você vai fazer quimioterapia primeiro, quer dizer, ela vai ajudar você a tomar a decisão de como o tratamento vai começar. Se vai começar pela quimioterapia, ou se vai começar pela cirurgia, ou se não vai ter quimioterapia, só vai ter hormonioterapia. Você está entendendo? Muito bem. Eu diria para você o seguinte, a paciente que tem um tumor, o mais bonzinho aí, né, um carcinoma ductal invasor com hormônio bem... né, responsivo ao anti-hormônio, então que a gente chama de luminal A, por exemplo, que é um tumor. Essa paciente não vai fazer quimioterapia, ela vai fazer uma cirurgia relativamente pequena, dá para fazer até radioterapia intraoperatória, dependendo do caso, dose única, tá certo? Dose única, faz só naquele momento. Faz na cirurgia. Você irradia o leito tumoral, dose única. Esse é frequente, comum? Ah, tem alguns. São quantos tipos? Não, é básico. O carcinoma tem que ser um luminal A, a mulher tem que ser menopausada.
Não, mas quantos tipos de No câncer da total, mama? a pergunta No do total. Moisés. Quantos tipos histológicos de... Tem um São monte. muitos, mas tem um Mais monte. de 100? Não. tanto, Um número próximo, 20? Não. A gente. Não. Os tipos histológicos mais comuns são o carcinoma ductal, o lobular, e aí as variantes, e tem algumas com os tipos menos frequentes, mucinoso, tubular, menos frequentes, e as variantes são em cima do exame histológico, do exame de imunistoquímica. Então, o carcinoma ductal, ele pode ser HER enriquecido, que seria aquele gene, aparece o gene HER2. Ele pode ser triplo negativo, quer dizer, ele não tem nada de hormônio, nada de estrógeno, nada de progesterona, nada de HER. Ele pode ser triplo positivo, estrógeno, progesterona e HER positivo. Então, a imunistoquímica são vários... Conforme o câncer vai seguir essas condutas. Basicamente, o ductal é o mais frequente, o lobular em segundo lugar, e as variantes histológicas menos comuns, o tubular, o mucinoso, tal, são menos frequentes, perfazem aí os 100% dos tumores. Não tem 100, tem uns 5, 6. Perfeito. Dependendo do tratamento, dependendo do câncer, fez o tratamento. É possível voltar um câncer na mesma mama ou na outra mama? Sim, por isso que, principalmente, você faz o tratamento do anti-hormônio durante 5 a 10 anos, dependendo da... Já curada, Já curada, já Entendeu tratada, isso? já operada. E qual é o intuito de você usar tanto tempo de anti-hormônio? O intuito é ela não ter um novo câncer na mesma mama ou um câncer na mama contralateral. Porque se ela já teve um câncer de mama, é um fator de risco já extremamente A chance importante. dela ter um novo câncer de mama é alguma coisa ao redor de 25% a 30%. Ou seja, alta. Quando a população é 10, quem teve câncer de mama vai para 20 e 25. Então é 1/4 de chance. E o considerável. anti-hormônio, ele protege, ele não zera também, né? Nós não temos nada de zerar na medicina, né? Ele protege mais ou menos uns 50%, 51%, 52%. Então, aquela paciente que está com 20% de chance de ter um câncer de mama e ela está tomando anti-hormônio, ela volta a ser integrante de uma população geral, com os mesmos 10% que a vizinha dela. Você está entendendo? Na hora de parar de tomar o tumor, muitas delas ficam, de parar o anti-hormônio, muitas delas ficam inseguras, que não querem parar, porque elas entendem que aquele anti-hormônio está protegendo ela de um novo câncer, o que não é verdade, tá certo? Depois de 5 anos de anti-hormônio e tal, você já está praticamente considerando a paciente curada, que é a pergunta que você fez. Entendeu? Então, normalmente... Agora, ela pode ter um novo tumor no futuro? Ela pode ter um novo tumor no futuro. Ela tem a predisposição, principalmente porque ela já teve um câncer inicial. Professor Davi, e a gente falou sobre a mamografia, do protocolo médico, que seria a partir dos 40 anos, mas um outro assunto. Logicamente, ou para quem está ouvindo talvez seja uma surpresa, jovens mulheres também podem ter câncer de mama. Eu ia perguntar isso, qual que é o caso que E ele nesse teve? caso, Então. fala um pouquinho pra gente, baseado no que o professor já falou aqui tudo, em relação ao diagnóstico precoce, então, dessas Não, pacientes vamos mais falar um pouco jovens. dos jovens. Qual a idade menor que o professor já alcançou? A gente tem paciente Sim. até com Vamos lá, conte para menos nós. de 20 anos. Pois Teve é. câncer de mama. Vamos falar um pouquinho de idade, que é uma coisa importante, tá Muito. certo? Diminuiu bastante a idade do aparecimento do câncer de mama. Quer dizer, antigamente, o câncer, a gente sempre fala, eu vou falar uma coisa que eu acho que começar com isso é importante. As pessoas chegam no consultório e falam assim, minha avó teve câncer de mama, mas ela já tinha 90 anos de idade, entendeu? Okay, é como se já é velho não faz parte da família, entendeu? A hereditariedade... Eu falo, gente, o câncer é mais frequente no velho. Quem vive mais tem mais câncer. Então, hoje, com o aumento da idade da população, o número de tumores está aparecendo. No mínimo, um câncer de pele. O velho vai ter, você está entendendo? O câncer é uma mistura de predisposição e meio ambiente. Quanto mais tempo você vive,
mais tempo os teus genes podem se manifestar, ou mais tempo o meio ambiente pode se manifestar. Então, o sol, na pele, qualquer coisa que o vale. E por que está diminuindo o número de tumores de mama? Está aumentando o número de tumores de mama na população mais jovem. Até a próstata também está aumentando. Muito provavelmente por causa do meio ambiente. E o que é meio ambiente? Meio ambiente é tudo. Tudo. É o sol, é o que você come, é o que você bebe. Tudo é meio ambiente. Estilo de vida. O estilo de vida, o estresse. Sedentarismo. Tudo isso é meio ambiente. Tudo isso é meio ambiente. Então, hoje em dia, a turma come carne, alimento processado, tá cheio de carcinógeno, tá cheio de hormônio. A gente sabe, eles falam que não, mas a gente sabe que para engordar gado e frango, para cortar precocemente, você enche o frango de hormônio. Aí tem aquela turma que quer ser fit, né? E fica se injetando testosterona porque quer ficar sarado. Concorda comigo? Então, hoje em dia é um culto. Hoje em dia temos o culto à beleza do corpo. Tá certo? Esse culto à beleza do corpo, dependendo do que você está tomando para ficar com o seu corpo escultural, isso pode ter um custo para você. Você pode ter um tumor antes. Nas mulheres grávidas, antigamente a mulher engravidava com 20 anos de idade, 18 anos de idade, amamentava, tinha um monte de filho e tal. Isso protegia a mama. Hoje a mulher engravida com 40 anos de idade. Se engravidar. Se quiser ter filho. O que protege a mulher é a gestação ou a amamentação? É tudo. 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 Protege não de forma brilhante, mas protege. Reduz o risco, lembra? Então, hoje em dia, a mulher fica tomando pílula até os 40 anos de idade. Você está entendendo? Porque ela coloca DIU, que tem hormônio, porque ela não quer ter filho. O uso de DIU hormonal ou pílula de anticoncepcional contribui para aumenta a incidência da mama. É um dos fatores ambientais Exato. de risco. Então, você comer muita carne vermelha, você comer muita carne engordada com hormônio, é fator ambiental de risco. Você comer muito alimento ultraprocessado, cheio de gordura trans, é fator ambiental de risco. Então, eu acho que é isso. A geração McDonald's, tá certo? Ela diminuiu o tempo de aparecimento do câncer de mama. O que é ruim, porque na realidade, como é que você faz o diagnóstico? Você não vai botar uma mulher... Essa era a pergunta inicial. Você não vai botar uma mulher com 20 anos de idade fazendo mamografia. O protocolo é 40. Só se a mãe dela teve câncer com 30. Teve câncer aos 30, você tá entendendo? Então o protocolo é 40. Então você não vai botar uma mulher... A própria mama jovem atrapalha a leitura da mamografia. Exatamente. Aí é melhor ultrassom. A gravidez é um fator de risco para o câncer de mama, porque o corpo fica inundado de hormônio, entendeu? Então, na realidade, o bebê de inseminação artificial, outro risco. Você enche a paciente de hormônio para ela ovular, para poder colher os óvulos, você entendeu? Então, tudo isso são fatores que hoje em dia estão mais presentes do que no passado. Vou fazer uma pergunta que eu não sei se a gente vai ter essa resposta aqui. O câncer de mama existe há quantos anos? Tenho a menor ideia. Aumentou muito a incidência nos últimos 50 anos. Desde a existência do ser humano. Provavelmente desde a existência do ser humano, né? Mas aumentou muito a frequência nos últimos 100 anos, 50 anos. É que não dá para dizer que aumentou a frequência, aumentou o diagnóstico. Não, exato. Aumentou a frequência. Também, sim, em função do diagnóstico. Claro. É o primeiro câncer da população, é o mais frequente. O câncer de mama, eu falei antes, o câncer de mama é o câncer mais frequente na população. E o que mais mata... Não pela agressividade. Pelo não tratamento. Pelo número de casos. Se você tem uma incidência maior, você tem uma imortalidade maior. Mas não pela agressividade. Ele não é o mais agressivo. Se você for colocar numa balança assim, o câncer de pâncreas e ovário e o câncer de mama aqui morre muito mais gente do que aqui. 90 e tantos %. Você está entendendo? Só que a detecção de um é totalmente diferente. Só que aqui tem muito caso. Recurso. E aqui tem menos casos. O número final da mama é muito maior. Né? Exatamente. Então, apesar de ser o câncer... Como ele é o câncer mais frequente, ele é o que mais mata,
porque ele é o mais frequente, não porque ele é o mais agressivo. É porque essa Você tá genética entendendo? e o ambiente sempre existiram. Então, câncer já existe há muitos certamente anos, desde é que mais o homem frequente. virou. Mas o diagnóstico vai mudando, o ambiente vai mudando, então a frequência aumenta, o diagnóstico aumenta, o acesso aos diagnósticos também aumenta. Eu estava falando antes que eu participo como sou conselheiro de uma ONG que mexe com câncer de mama, e ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Deixa para depois. Vou deixar a frase por final. É, exato. Tá bom. Vou deixar a frase por final. Mas é isso aí, eu acho que nós cobrimos tudo aí que precisava falar, Moisés. Sim, exatamente. Aprendeu bastante hoje? Muito obrigado, doutor Aprendi Davi. muito também. A gente gostaria, quem está lá nos ouvindo também, que o doutor Davi deixasse uma mensagem final, não só para quem vai lá ao consultório do lado Einstein, de Alphaville, mas também todos que estão nos acompanhando. Como encontrar, doutor Davi vai estar aqui na descrição de todos esses cortes, no Instagram, no YouTube, mas uma mensagem para todos os que estão nos ouvindo. Uma mensagem final de um assunto que realmente é bastante complexo, mas que tem a parte boa, né? Que detectando precocemente, você vai ficar bem e curada. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Nós que vocês agradecemos. Nós que a agradecemos, presença doutor, aqui. pela Eu aula. achei ótimo, vocês são extremamente simpáticos. É uma delícia estar assim num ambiente assim amistoso, amigável. E aquilo que eu ia falar para você, eu participo como conselheiro de uma ONG que cuida de câncer de mama, e elas têm uma frase que elas adotaram, que eu roubei delas e elas me deram autorização para roubar. A ONG chama Unacan. E que eu acho importante, a frase delas é assim: quem procura acha, quem acha cura. Sensacional. Demais essa frase. Sensacional. A frase é maravilhosa. Quem procura acha, então procure. Quem procura, acha cedo, cura. Quem acha, cura. Quem acha, cura. E eu gosto sempre de falar, sempre falo isso, porque todo ano, né? Todo ano, no mês de outubro, eu vou dar aula aqui, aula ali, aula lá, aula, entrevista, tal, não sei o que lá. Toda hora a gente tava outubro rosa, né? Então, a minha mensagem para a população é: você não pode pensar na sua mama só em outubro. Todo dia é outubro rosa. Perfeito, sensacional. É isso. Professor José Davi, sorte de todas as pacientes que o tem como médico. Muito obrigado. Obrigado você que está aí, acompanhou. Espalhe, compartilhe para o doutor, espalhe saúde, espalhe para quem você ama. Assunto muito relevante, como todos que a gente traz aqui. Obrigado, Moisés, Obrigado. mais uma vez. Imagina. Obrigado você aí do estúdio, vocês aí do estúdio. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Um abraço do Dr. Sidney para vocês.